6. Item 6. Item 6. OFS número 12 de 2015, não terminativo. Comunica em cumprimento ao disposto no artigo 3 da Lei número 10.610, de 2002, a composição de seu capital social. Autoria, Editora Jornal de Londrina S.A., relatoria do nosso nobre senador Flecha Ribeiro, que se encontra com a palavra nesse momento. Flecha. Senhor presidente, senador Hélio José, senhores senadores. A Editora Jornal de Londrina S.A., com sede na cidade de Londrina, estado do Paraná, encaminhou ao Congresso Nacional declaração de composição de seu capital social, em cumprimento ao que dispõe a Lei número 10.610, de 20 de dezembro de 2002. O referido documento foi registrado nesta Casa como ofício S, número 12, de 2015. A matéria foi distribuída à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Análise, senhor presidente. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 104, hífen C, inciso 7, cumpre a CCT opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, entre outros. A Lei número 10.610 de 2002, que dispõe sobre a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, conforme o parágrafo 4º do artigo 222 da Constituição, determina em seu artigo 3º que as alterações de controle societário de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverão ser comunicadas ao Congresso Nacional. Estabelece também que, no caso das empresas de radiodifusão, a comunicação será de responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo e a comunicação de alterações de controle societário de empresas jornalísticas será de responsabilidade dessas empresas. Já o artigo 4º do Diploma Legal precitua que as empresas jornalísticas deverão apresentar, até o último dia útil de cada ano, aos órgãos de registro comercial ou de registro civil das pessoas jurídicas, declaração com a composição de seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos 70% do capital total e do capital votante. No caso em tela, a documentação encaminhada ao Congresso Nacional não menciona qualquer alteração de controle societário, atendo-se exclusivamente à descrição do capital social da empresa. Nesse sentido, seu encaminhamento para conhecimento do Parlamento era prescindível, não se revestindo em obrigação legal. Voto. Em vista do exposto, opinamos pelo arquivamento da declaração encaminhada pela Editora Jornal de Londrina S.A., empresa com sede na cidade de Londrina, estado do Paraná, acerca da composição de seu capital social, registrado nesta Casa como ofício S, número 12, de 2015. Este é o voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Flecha Ribeiro. As senhoras e os senhores senadores que concordam com o relatório, permaneça como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT pelo arquivamento da matéria. Item número 7. Na ausência do nobre senador João Alberto de Souza, estamos indicando ad hoc o nobre senador Omar Aziz para relatar o item 7, para quem eu passo a palavra nesse instante. Senhor presidente, senhores senadores, Comissão de Ciência e Tecnologia, o ofício número 38 de 2014 da Câmara dos Deputados, alteração de controle societário de empresas jornalísticas de radiodifusão, que trata o PDC número 2.625 de 2010, que comunica a transferência indireta para outro grupo de cotistas de controle societário da Rádio TV Difusora do Maranhão Limitada, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, ondas tropicais, frequência modulada e de sons e imagem no município de São Luís, estado do Maranhão,
O voto, eu vou ler o voto porque não fui eu que... O voto em vista do exposto, voto pelo encaminhamento ao ministro do Estado das Comunicações do requerimento de informações a seguir e pelo sobrestamento da tramitação do ofício número 38 de 2014, nos termos do artigo 335. Esse é o voto, senhor presidente. Ok, nobre senador Omar Aziz. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Omar Aziz, as senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório, permaneça como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT pelo sobrestamento do projeto nos termos do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal e pela aprovação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Ok? Agora, passaremos ao item 8, cujo o relator é o senador José Medeiros, que se encontra ausente. A gente indicaria ad hoc o senador Lazier para fazer o relato desse item número 8. Obrigado, senhor presidente. Se trata de uma alteração de controle societário de empresa jornalística de radiodifusão, com transferência indireta para outro grupo de cotistas do controle societário da televisão Planalto Central, concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens no município de Parangatu, estado de Goiás. Eu vou ler partes do relatório e depois as conclusões, que são por um requerimento. Por meio do ofício S, número 35 de 2014, na origem, a Câmara dos Deputados encaminha ao Senado Federal a mensagem número 219 de 2014, que comunica ter sido autorizada pelo Poder Executivo, conforme despacho de 23 de julho de 2014, a transferência indireta para outro grupo de cotistas do controle societário da televisão Planalto Central Limitada, concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens no município de Porangatu, estado de Goiás. Análise. De acordo com o artigo 104C do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, entre outras atribuições, encaminhar questões atinentes ao serviço de radiodifusão, inclusive a outorga, renovação e transferência de suas licenças. A apreciação pelo colegiado das comunicações de transferências indiretas e diretas em empresa executante de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens encontra disciplina no ato normativo número 2 de 2011. Em seu artigo 2º, o ato determina que o ofício S, datados a partir de 1º de janeiro de 2011, devem conter informações mínimas que permitam ao Senado Federal a verificação do efetivo cumprimento das obrigações legais associadas às transferências diretas e indiretas de outorgas. Com efeito, diante da atribuição de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o Legislativo deve atentar à necessidade de avaliar, inclusive, uma eventual concentração de outorgas na localidade envolvida, bem como o cumprimento de mandamento constitucional que limita a participação de estrangeiros em empresas de radiodifusão. De outra parte, o ato estabelece as informações que não constem do processo sejam solicitadas ao ministro das Comunicações na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal e determina que a tramitação dos processados com informação incompleta seja sobrestada até que a resposta ao pedido de informação correspondente tenha sido recebida pela comissão. Diante disso, senhor presidente, há o requerimento óbvio aqui ao Ministério, ao Ministro das Comunicações, e uma série de requerimentos, quais sejam data da publicação do ato de outorga do serviço de radiodifusão cujo controle foi transferido, data da publicação do ato, número de registro, comprovação de nacionalidade de cada pessoa física e assim por diante. São vários itens, de modo que é matéria para ser colocada em diligência até que venha a resposta do Ministério. Ok, Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação, o relatório do senador Lazier Martins. As senhoras e os senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT pelo sobrestamento do projeto nos termos do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal e pela aprovação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Agora, vamos ao item 9. O item 9, que trata do PDS número 454 de 2013, não terminativo. Aprova o ato que outorga permissão à Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Orlândia, estado de São Paulo. Senadora Luísio Nunes Ferreira, relatoria. Com a palavra. Pela ordem, presidente. Pois não, eu senador Flecha Ribeiro. Pediria a Vossa Excelência, se fosse consultado o plenário, para que nós pudéssemos relatar os processos dos senadores que aqui estão, para acelerar a aprovação. Correto. O item 9 do senador Aloísio e depois o item... porque eles são terminativos. São terminativos, pois é. Esse não terminativo, só falta o item 9 e o 10, Excelência. O 9 é terminativo. O 10 também. Não terminativos. Aqui na pauta está com terminativo. O sistema. Todos os dois são não terminativos. Como todos os dois são não terminativos, pelo sobrestamento, vamos ao relatório do senador Aloísio Nunes Ferreira, do item 9. Senhor presidente, senhores senadores, a exposição de motivos do ministro de Comunicação ao presidente da República, documento que integra os autos desse processo, informa que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento pelo ministro. O projeto foi aprovado na Câmara, tanto pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática, quanto pela Comissão de Constituição e Justiça. Do ponto de vista da legislação, da observância da legislação e da Constituição brasileira, não há reparos a fazer. Não obstante, existe uma circunstância que demanda uma análise mais profunda acerca da concorrência, por meio do qual houve a adjudicação da outorga do serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada à empresa Sinal Brasileiro de Comunicações Limitada para as localidades de Califórnia, Paraná, Cambira, Paraná, Pontal do Paraná, Barbacena, Minas Gerais e Orlândia, São Paulo. Refiro-me à denúncia apresentada perante esta comissão contra a referida empresa por ocasião da apreciação do PDS número 388 de 2013, que trata da apreciação da portaria número 356 de agosto de 2011, que outorgou à denunciada permissão para explorar o serviço de radiodifusão sonora na cidade de Barbacena, Minas Gerais. A denúncia trazia a alegação de que a empresa Sinal Brasileiro de Comunicação Limitada teve seu contrato social e diretivo alterado sem o conhecimento do Ministério durante o processo licitatório. Além disso, informava a condição de funcionária pública federal da sócia Simone Oliveira de Albuquerque, o que contraria a legislação vigente. A denúncia também se fez acompanhar da cópia do parecer de número da Consultoria Jurídica do Ministério de Comunicações, segundo o qual as alterações contratuais realizadas pela empresa contrariaram o que determina a legislação e violaram o disposto no artigo 177, inciso 10, da Lei nº 8.112, de dezembro de 90, Estatuto dos Servidores Federais. Entre as razões para que a CONJUR
Consultoria Jurídica, Ministério da Comunicação, tenha se posicionado pela impossibilidade de prosseguimento do certame e pela desclassificação superveniente da licitante Sinal Brasileiro de Comunicação Limitada, com fulcro no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8666, de junho de 93, para todas as localidades nas quais participava e pela anulação da homologação da concorrência número 12 de 2002 para as localidades de Califórnia, Paraná, Cambira, Paraná, Pontal do Paraná e Barbacena, Minas Gerais. Determina ainda que a Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica averigue outras concorrências em que a licitante tenha participado, a fim da apreciação quanto à denúncia ora formalizada. Ressalte-se por oportuno que, embora o parecer da Consultoria Jurídica seja datada de 13 de setembro, Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações, seja datado de 13 de setembro de 2013, a Comissão de Ciência e Tecnologia tomou conhecimento de sua existência e de seu teor apenas por ocasião da denúncia. Posteriormente, portanto, a apresentação dos relatórios inicialmente oferecidos aos PDS número 388 e 454, ambos de 2013. Em vista do exposto, voto pelo encaminhamento ao Ministro de Estado das Comunicações do requerimento de informações a seguir e pelo sobrestamento da tramitação do PDS 454 de 2013, nos termos do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal. Este é o meu relatório. Ok, Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira. As senhoras e os senhores senadores que concorda com o relatório, permaneça como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT pelo sobrestamento do projeto nos termos do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal e pela aprovação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Agora a gente vai para o item número 10. Senhor presidente. Pois não? Aloysio, eu gostaria de, a propósito desse relatório, de mais uma vez enfatizar o cuidado, a minúcia com que a consultoria dessa nossa comissão examina os processos que são submetidos à nossa apreciação e que detecta com muita precisão esses fatos que merecem um exame mais detalhado dessa comissão. Correto, senador Aloysio, muito bem observado por Vossa Excelência. Vamos ao item 10, cujo relator é o senador Walter Pinheiro. Na ausência do senador Walter Pinheiro, essa presidência indica ad hoc o nosso senador querido Omar Aziz. Não existe isso. Eu gostaria só de ler aqui rapidamente aqui o item. PDS número 157/2013, aprova o ato que outorga permissão à empresa de radiodifusão Estrela d'Alva Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonoro em frequência modulada na cidade de Iguapé, estado de São Paulo. Passando a palavra ao nosso senador Omar Aziz. Presidente, Pois não. Presidente. Se Vossa Excelência pudesse depois colocar em votação item 19 e 20. Obrigado, presidente. Desculpa, Omar. Sem problema, senador. Nobre senador Crivella, como precisa de quórum qualificado, eu posso passar para a leitura de Vossa Excelência, se for o caso, tá bom? Perfeito. Vamos ouvir aqui nosso senador Omar e em seguida a gente, tá? Por favor, senador Omar. Senhor presidente, eu li esse relatório agora e li também a análise. Se trata mais ou menos de uma pessoa que que aprova o ato que outorga permissão à empresa de radiodifusão Estrela d'Alva para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modular na cidade de Iguape, estado de São Paulo. O exame da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, o projeto de decreto legislativo número 157/2013,
que analisa o ato que outorgou permissão à empresa de radiodifusão Estrela d'Alva Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modular na cidade de Iguape, estado de São Paulo. Examina-se dessa feita resposta do Ministério das Comunicações nos autos do processo de requerimento que solicitou informações referentes. Cuide-se nota informativa. Né? O relatório da senadora Ângela Portela. Lembre-se, reportagem publicada pela Folha de São Paulo, que afirmava que uma das sócias dessa empresa, a senhora Neide Maria Pedroso, exercia atividade de cabeleireira na cidade de Tapecerica da Serra, no estado de São Paulo, levantando suspeitas sobre seu interesse em financiar a exploração de uma rádio FM no Rio Grande do Sul e sua capacidade de o fazer. A empresa Ursa Maior teria de liquidar, segundo a reportagem, mais de 8 milhões de reais referente ao pagamento pelo direito de exploração de outorga de radiodifusão obtida em processos licitatórios realizadas pelo Ministério das Comunicações, um dos quais supostamente seria o ora analisado, quer dizer, esse processo analisado. Depois de algumas outras ponderações, o voto do relator, ante o exposto, o voto é pelo sobrestamento nos termos do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal e pelo encaminhamento de cópia do presente parecer ao Ministério das Estados das Comunicações para conhecimento da decisão da Comissão de Ciência e Tecnologia. Que encerro essa discussão. Em votação, o relatório do senador Omar Aziz. As senhoras e os senhores senadores que concordam com o relatório, permaneça como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT pelo sobrestamento do projeto nos termos do artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal e pelo encaminhamento de cópia do parecer ao ministro do Estado das Comunicações para conhecimento da discussão desta CCT. Os próximos itens são projetos de decreto legislativo de caráter terminativo e exige quórum qualificado. A discussão e a votação serão realizadas ao final da leitura dos relatórios. Todos serão lidos, né? Se nós tivermos o quórum, a gente faz a votação, senão a gente passa, né, para a próxima sessão. Eu só gostaria de poder ler um requerimento extra-pauta da minha autoria, se todos aqui concordassem, para uma audiência pública. Tudo bem? Então, requeiro nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com objetivo para tratar da transição para o sistema de TV digital terrestre, a iniciar-se no dia 3 de abril de 2016, pelo Distrito Federal, e apresentar as formas de garantia de acesso da população em geral, especialmente dos segmentos de menor renda, aos equipamentos necessários, ao uso das ferramentas de interatividade e de ingresso no sistema de atendimento público que serão oferecidos por meio da TV digital. Com a presença do senhor Ricardo Bezuini, ministro de Estado das Comunicações, da deputada Luísa Erundina, presidente da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação, Frentecom, do senhor Nelson Breve, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, do senhor Mário Girassoli, presidente da TIM, e do senhor Rodrigo Zerboni, presidente do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV GERED. Precisa ler a justificação? Esse é o requerimento, excelências, e a gente põe em votação no final. Em discussão, não havendo quem queira discutir, os senhores e senhoras senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como estão. Então, o relatório está aprovado e a gente passa... O requerimento está aprovado, desculpa-me, e a gente passa para a leitura do item 11 e 12 do senador Aloysio Nunes, só que o senador Crivella havia pedido uma inversão para o item qual? O senador Aloysio Nunes está presente?
Ele pode ler isso aqui e eu passo. Depois de ver. Pois não, presidente. Tudo Toda bem? deferência ao nosso companheiro paulista. Por favor. Não, por gentileza. Então, senador Aloísio, item número 11. Item 11 e 12, e eu indico a DOC também, o item 13, a Vossa Excelência, já que o senador Davi Alcolumbre não está aqui. Quais são? Então, meu primeiro item é o item 11, é isso? Perfeito, Excelência. 11, 12 e o 13 a DOC. Tá. Ixi, Maria. 226. Não vai poder ficar, né? Tá, Bom, flechinha. presidente, senhores senadores, o primeiro item que me relato agora é o item 11, que trata da outorga de concessão à Fundação Vila Jaguari para executar o serviço de radiodifusão de sons e imagens com fins exclusivamente educativos na cidade de Jaguariúna, no estado de São Paulo. O projeto foi já analisado e aprovado pelas comissões de Ciência, Tecnologia e de Justiça da Câmara. Não vejo nenhum óbice de natureza constitucional ou regimental ao seu acolhimento. E, tendo em vista o exame da documentação que acompanha o PDS 160 de 2014, não há nenhuma evidência de violação da legislação pertinente, nenhum reparo quanto ao mérito. E opinamos, portanto, pela aprovação deste ato de outorga, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 12 também é um projeto oriundo da Câmara que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Arthur Nogueira, do Estado de São Paulo, para executar o serviço de radiodifusão comunitária. Projeto igualmente aprovado pela Câmara dos Deputados, analisado pelas duas comissões que são competentes para isso, e não há nenhum óbice para aprovação desta proposição pela nossa Comissão de Ciência e Tecnologia. Meus votos, portanto, pela aprovação. Alcolumbre, que não se encontra em plenário, Vossa Excelência poderia relatá-lo à DOC, por gentileza? Assim como os dois anteriores, este projeto de decreto legislativo que trata da aprovação da outorga da autorização à Associação Comunitária e Cultural de São Lourenço para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Lourenço do Oeste está corretamente instruído, aprovado pela Câmara dos Deputados, e não vejo também em relação a esse projeto, a essa proposição, nenhum óbice à sua aprovação. Nosso voto é favorável. Passar por Ok, Excelência, a gente faz as votações no final, se houver quórum. O senador Crivella tinha pedido, agora eu quero passar ao item número 19 e 20, de autoria do senador, de relatoria do senador Marcelo Crivella. Muito obrigado, presidente. Trata-se de um projeto de decreto legislativo que aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Sudoeste Radiodifusora Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piraí, do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, tendo em vista que o exame da documentação não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à FM Sudoeste Radiodifusora Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piraí, estado do Rio de Janeiro, na forma do projeto do decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Ok, Excelência. O item 20, Vossa Excelência permitir? Pois não, Excelência. Trata-se da Associação Comunitária Rádio Nova Sião. E, senhor presidente, o voto
é, da mesma forma, pela aprovação. Essa rádio comunitária é da cidade, da capital, é do estado, da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, é aprovação as duas outorgas. Ok. Obrigado. Obrigado, excelência senador Crivella. Passando agora ao senador Flecha Ribeiro para relatar relatório de sua autoria, item número 14 e 15, e ADOC o item número 15 e 16. Mas eu o 16, o 17 e 18 também ADOC para o senador Flecha Ribeiro agora. Então, do 14 ao 18. Item 14, senador. Presidente, senador Hélio José, senhores senadores. O item 14, presidente, trata do projeto de decreto legislativo 429 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Fundação Maria Alves Lima para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, estado do Piauí. O voto, senhor presidente, como o projeto, o PDS 429 de 2013, não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Fundação Maria Alves Lima para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 15, senhor presidente, senhores senadores, trata-se do projeto de decreto legislativo 138 de 2014, que aprova o ato que outorga permissão ao sistema Aragon de Comunicação Limitada para executar serviços de radiodifusão sonora de sua frequência modulada na cidade de Registro, estado de São Paulo. Da mesma forma que o anterior, a documentação, o exame da documentação não evidenciou nenhuma falha na legislação pertinente e, não havendo reparos quanto a aspecto de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, o voto é pela aprovação do ato que outorga a permissão ao sistema Aragon de Comunicação Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Registro, estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 16 tem como relator o senador Gladys Cameli. Faço a leitura do seu parecer e voto como relator ad hoc. O item 16 trata-se do projeto de decreto legislativo número 156 de 2014, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão Cidade Sul de Santa Rosa do Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Santa Rosa do Sul, estado de Santa Catarina. Também, pelo exame da documentação que acompanha o PDS número 156 de 2014, não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto ao aspecto de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativas, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão Cidade Sul de Santa Rosa do Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Santa Rosa do Sul, estado de Santa Catarina, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 17, parecer de autoria do senador João Alberto Souza, que faço a leitura como relator ad hoc. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 121 de 2014, que aprova o ato que outorga permissão à OCAN, Comunicação Digital SE Limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora e frequências moduladas na cidade de São Bento, estado do Maranhão. Também o voto é pela aprovação, pelo exame da documentação não evidenciou violação da legislação pertinente e, não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à OCAN Comunicação Digital SE Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Bento, estado do Maranhão, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esses são os projetos
Item 18, senador Flecha. Também. Item 18. Parecer do senador José Medeiros, que faço a leitura como relator ad hoc. Trata-se do projeto de decreto legislativo 325, que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Sítio Mascate, AM e SM, para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Sertãozinho, estado da Paraíba. Também não havendo violação da legislação pertinente e nem reparos quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Sítio Mascate, AM e SM, para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Sertãozinho, no estado da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Presidente, eu fui indicado por Vossa Excelência para também ser o relator dos itens 24 até o item final 27. Perfeito. Pergunto se eu posso fazer a leitura imediata. Pois não, Excelência. Item 24, senhor presidente. Parecer do senador Zezé Perrella, que faça a leitura como relator ad hoc. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 68 de 2014, que aprova o ato que outorga autorização ao Instituto de Desenvolvimento Social, Educacional, Cultural e Comunitário de Oratórios para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Oratório, estado de Minas Gerais. O voto é pela aprovação, porque o exame da documentação não evidenciou violação da legislação pertinente e nem há reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Opinamos, como disse, pela aprovação do ato que outorga autorização ao Instituto de Desenvolvimento Social, Educacional, Cultural e Comunitário de Oratórios para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Oratório, estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 25, também de relatoria do senador Zezé Perrella, que faça a leitura como relator ad hoc. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 72 de 2014, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas, de Minas Gerais Limitada, para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São João del Rei, estado de Minas Gerais. O voto, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 72 de 2014, com a seguinte emenda de redação. Emenda número 1, CCT, de redação. Substituam-se na ementa e no artigo 1º o projeto de decreto legislativo número 72 de 2014, a denominação Sociedade Rádio Emboadas de Minas Gerais Limitada por Rádio Emboadas de Minas Gerais Limitada. Não, eu vou refazer a leitura aqui. Substitui-se na ementa e no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 72 de 2014, a denominação Sociedade Rádio Emboadas de Minas Gerais Limitada por Rádio Emboadas de Minas Gerais Limitada, trocando sociedade por rádio. E o verbo executar por explorar. Correto. E o relatório é pela aprovação. Correto. Item 26, também de relatoria do senador José Perrella. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 73 de 2014, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Educativa, Cultural, Informativa, Artística Plenitude de Uberlândia, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. O voto é pela aprovação, já que o exame da documentação não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Educativa, Cultural, Informativa, Artística, Plenitude de Uberlândia, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. E o item 27, também de relatoria do senador Zezé Perrella, trata-se do projeto de decreto legislativo número 74 de 2014, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Florestal
para executar serviço de difusão comunitária na cidade de Florestal, Estado de Minas Gerais. O voto, como os demais, é pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Florestal para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Florestal, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Lido os itens que Vossa Excelência me solicitou com o relator ad hoc. Ok, Excelência, muito obrigado por vossa leitura. Queria passar o item 21, cujo o relator é o senador Sérgio Petecão, passando ad hoc ao senador Lazier Martins. Pois não, senhor presidente. Esse projeto já vem da Câmara dos Deputados com a aprovação da outorga para permissão à rádio Rio Maxi Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná. O senador Sérgio Petecão fez a devida análise, concluindo que a situação é regular da entidade junto à INSS, Fundo de Garantia, Fazenda Federal, Estadual, Municipal, bem como relativa à condição da pessoa física dos dirigentes. Diante disso, o voto é pela aprovação do ato que outorga a permissão à rádio Rio Maxi Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Ok, Excelência. Como os projetos são terminativos e nós não temos quórum qualificado para votar, nós faremos isso na próxima reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, os itens 11 ao 27, a discussão e votação serão realizadas na próxima reunião. Ao finalizar a reunião, quero comunicar que a próxima reunião, no dia 12 de maio, terça-feira, será uma audiência pública com a presença do ministro de Comunicações, Ricardo Bezuini, às 9 horas da manhã. Todos estão convidados, né? E quero dar por encerrada essa reunião de hoje, agradecendo a presença dos senhores que aqui se encontram. Muito obrigado, senador Lazier e demais presidentes.